Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica do Espiritismo, codificado por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos terminar hoje o nosso capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, em que Kardec trata, ou melhor, Jesus traz a questão da humildade nessa bem-aventurança, e Kardec então destaca esse capítulo 7 para tratarmos disso, não é? A última parte do capítulo, Instruções dos Espíritos, nós vamos ter no item 13, cujo título é Missão do Homem Inteligente na Terra, uma mensagem do Espírito Ferdinando, espírito protetor, recebida em Bordeaux em 1862. Nessa mensagem, o Espírito vai falar sobre a inteligência. A inteligência é um recurso neutro, com todos os recursos que Deus nos oferece. Família, saúde, visão, um dom para a arte, a inteligência, né? O que seja o dinheiro, a beleza, todos esses são dons que nós recebemos de Deus para fazermos o melhor, vamos dizer assim, para o nosso próximo, para a comunidade, é claro, deixando que fique pleno em nós o sentido de empatia, de caridade, de fraternidade, esse entendimento que a doutrina espírita também nos explica sobre família espiritual, família corporal, objetivo da criatura humana a partir da sua criação por Deus, a nós chegarmos ao estado de pureza relativa e aí colaborarmos com Deus como co-criadores, não é? Nessa imensa obra que está espalhada por toda a criação. Sendo assim, entendendo tudo isto, seja qual for o recurso que recebamos de Deus, assim como tão bem Jesus nos explica na parábola dos talentos, a única coisa que precisamos é nos reconhecermos dotados de capacidades e buscarmos direcionar as nossas capacidades para multiplicá-las no bem, porque chegará o momento em que iremos lá prestar contas sobre os talentos que nos foram confiados. Esse talento especial que trata essa mensagem é o talento da inteligência. Tudo pertence a Deus e às vezes é interessante porque o homem pensa nos talentos exteriores que fácil vem, fácil vão, vamos dizer, não é? Como o dinheiro, é um recurso. Sim, Deus pode tirar a hora que Ele quiser, mas não pode tirar a inteligência? Pode tirar também, não é? Basta uma doença, um problema orgânico e puf, aquele grande gênio de repente parece toldado, parece que recebe uma capa e não se enxerga mais a inteligência que ali está encerrada, não é? Está abafada. Mas Jesus sempre nos diz que temos que ter olhos de ver, não é? Precisamos entender isso. Muitas vezes o homem fica muito orgulhoso, e o capítulo fala sobre o orgulho, não é? Olha como eu sou super inteligente, olha como eu sou uma genialidade. Vejamos então o que nos diz o Espírito Ferdinando. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos. Ele completa, não completei, mas ele completa. Vou repetir conforme ele diz. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Ainda por cima é essa. Estreitos no mundo em que habitais. Imagina se for comparado com toda a
criação. Aí realmente é uma gota da gota da gota da gota do que seja conhecimento. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Ficou bem melhor assim. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para isso vos envaidecerdes. Ou seja, vamos lá, ele está reconhecendo, ok, você nesse globo terrestre, você é muito, muito, muito inteligente. Mas não se envaideça. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento, no caso, a inteligência, com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as reconduzir a Deus. Ou seja, olha o objetivo. É de nós estarmos trabalhando no bem na terra. E é claro que ainda ele coloca mais essa responsabilidade de conduzir essa inteligência, ou essas inteligências, conduzir os homens a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? E ele vai explicar isso com um exemplo. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? Então ele chega, bota uma enxada na mão do operário. O operário vai perguntar para ele: e agora, o que eu faço com essa enxada? Não é? E que diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar na terra, levantasse a enxada para com ela atingir o seu patrão? Está usando muito mal a inteligência, né? Porque é um meio também. Uma enxada pode virar uma arma? Sim, pode. Mas foi para isso que a enxada foi criada? Não. Foi para isso que a enxada foi parar nas mãos daquela pessoa? Com certeza não. A situação do mal, vamos chamar assim, ela pode acontecer, mas ela só vem como uma prova para que a pessoa opte em não ceder ao arrastamento de uma má escolha, do mau uso do livre-arbítrio, do mal, como chamamos, do escândalo. Na verdade, o escândalo vai ser o resultado de um mal moral, é a consequência, esse é o escândalo. De evitarmos utilizar os recursos que Deus nos oferece de forma negativa, como ele bem exemplifica aqui com a enxada. Ora, muitas pessoas usam instrumentos para fins de construção da sociedade, para fins criminosos, mas não foi para isso que eles foram criados. Mas aquela inteligência que foi dada à criatura, ela é neutra, ela pode usar para o bem, utilizando essas ferramentas de modo a construir no mundo, como elas podem também escolher, livre-arbítrio, utilizar para sua própria infelicidade, seu próprio infortúnio, usando-as para os desvios, os desmandos, os crimes, os excessos, os abusos, tudo isto. E aí o espírito Ferdinando continua. Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. No caso, o empregado que usa a enxada para bater no seu patrão. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Isso era muito comum no século XIX. Os cientistas, em toda a sua inteligência, buscavam desconstruir a ideia de Deus, colocando como uma alienação, como um interesse dos poderosos em manipular as massas, que Deus não existe. E, aliás, muitos se mataram por causa disso,
porque entraram em sofrimento, não só cientistas, como homens das artes também, e não aceitando o sofrimento da vida, como aconteceu com Camilo Castelo Branco, um grande escritor português, que também materialista, muito inteligente, se viu cego na terceira idade e resolveu acabar com a própria vida. E daí todas as suas desventuras, depois do suicídio, foram contadas no belíssimo livro Memórias de um Suicida, tendo Dona Ivone do Amaral Pereira como médium. Sempre destacamos porque realmente é um tesouro esse livro. Desculpa. Então ele vai aqui dizer: diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu Senhor, Deus, a enxada que lhe foi dada, a inteligência, para roçar o terreno, ou seja, para produzir, para fazer o bem crescer na terra. Tem ele o direito ao salário prometido? Desculpa. Ou não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Usando ainda a figura anterior da enxada. E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, está falando dos homens de muita inteligência, usando o mal e levando seus irmãos de humanidade a descrer daquele que lhe ofereceu a inteligência. Diz aqui o Espírito Ferdinando que arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve, olha a humildade, diante daquele a quem tudo deve, Deus. Ferdinando, então, caminha para a conclusão dizendo: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada, como todos os recursos que Deus nos oferece. Todos os recursos são ricos de mérito para o nosso futuro, mas para isso devemos bem empregá-los e não usá-los para fins nocivos. Se todos os homens dotados se servissem dela, dotados de inteligência, se servissem dessa inteligência segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela, da inteligência, um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência, como de todas as outras faculdades. E, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu, que é a mão de Deus. Deus põe, Deus dispõe. Então, que possamos refletir, não é? Nas riquezas dos recursos, riquezas potenciais, não é? Porque elas só serão riquezas efetivas em nossas vidas se nós assim as fizermos ser. Então, vamos refletir, vamos buscar vigiar, orar, cuidarmos de identificar as nossas fraquezas a fim de que não venhamos a ser vítimas de nós mesmos, não só através da inteligência, mas através também de outros recursos que Deus nos oferece. Humildade fica o grande desafio desse capítulo, mas o próximo capítulo não é menos desafiador. No capítulo 8 nós vamos falar sobre os que têm puro coração, mas isso é só a partir do nosso próximo encontro do projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã estaremos de volta. Se vocês quiserem, comentem o que vocês acharam do capítulo 7. Até amanhã. Muita paz a todos.